E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores dos clubes. Hoje, começando um novo esquema aqui, uma novidade no canal. Nesse momento, 23 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. Acabou agora, estamos ao vivo, depois do jogo, que agora vai ser assim, todo pós-jogo, a gente vai fazer assim. Abrimos uma live do intervalo, como a gente já está acostumado aqui. Agora acabou o jogo, a gente entra numa live. Como é que vai ser o esquema da live? Vou explicar para você, caso você não tenha visto as explicações que eu dei no meio da semana. Eu vou fazer agora análise do jogo, como eu sempre faço, como se fosse o vídeo pós-jogo. Enquanto isso, vou pedir para você ir deixando já os seus comentários aqui. Porque depois que eu fizer a análise do jogo, depois que eu der as notas, a gente vai trocar uma ideia aqui. Que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu tive essa ideia e sugeri para os amigos durante a semana. Todo mundo gostou da ideia, porque é uma maneira da gente interagir mais. Senão fica um negócio muito frio, né? Ah, eu sozinho aqui analisando, aí fica o vídeo para você vê. A gente interage pouco. Só na live do intervalo eu estava sentindo falta de interagir mais. Então a gente vai fazer o seguinte: agora eu vou analisar como se fosse o vídeo normal, e depois que eu fizer, der as notas para os jogadores, para o Carpini, para o árbitro, aí a gente começa a conversar, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Lembrando, somos patrocinados pela KTO, esta empresa séria, que você clicar no primeiro comentário fixado, você já vai cair direto no link do Barolo. Aí você já coloca já usa o cupom Barolo, já cai direto. Quando acabar o vídeo, eu vou deixar o link lá para você, tá? Então você tem 20% de bônus. Você clicando no link que eu vou deixar depois que acabar o vídeo, depois que o vídeo for pro ar, que o vídeo vai ficar no ar no YouTube normalmente, você clica no primeiro comentário fixado, tá bom? Esse já tem os 20% de bônus. Bom, hoje tivemos um São Paulo um pouco diferente, o jogo atrasado da quinta rodada, né? O São Paulo, se vencesse, assumiria a liderança do grupo D, com o mesmo número de pontos do Novo Horizontino, mas com saldo de gols maior, e 7-4 agora, então importantíssima vitória. Ah, mas a vitória, se o Inter de Limeira ganha, elimina o Corinthians, não estou preocupado com o Corinthians, a gente está preocupado com o São Paulo, com o futebol do São Paulo. E aí a gente teve Rames Rodrigues pela primeira vez relacionado para uma partida, e já vou falar, né? A gente falou tantas vezes da qualidade do Rames Rodrigues, que é um jogador que tem características que a gente não tem no elenco, e vocês viram o que aconteceu. Visivelmente fora de ritmo de jogo, né? Não joga. Quanto tempo faz que o Rames Rodrigues não joga? Só treinando. Nos treinamentos dele, ele não fazia nem parte do treinamento do tático e técnico para os jogos, que ele não estava nem, né? Ele não fazia parte desse treinamento. E hoje você viu que o cara, mesmo jogando sem o Lucas, sem o Ferreirinha, que para mim os dois melhores em campo hoje, e eu também dou uma menção honrosa para o Rames, fez para mim uma partida que já foi uma partida espetacular, maravilhosa, mas já dá para mostrar que o cara tem qualidade, que o cara sabe tabelar, que o cara acha um passe diferente. Já quero saber a sua opinião sobre Rames Rodrigues aí. A gente teve também só para lembrar, o Rames Rodrigues já fez gol no Mané Garrincha, numa vitória da Colômbia por 2-1 em cima da Costa do Marfim na fase de grupos da Copa de 2014. Naquele jogo ele foi eleito o melhor em campo. Então estava se sentindo em casa o Rames Rodrigues. Arboleda e Ferrarese, que para mim é a dupla de zaga titular do São Paulo, hoje fizeram uma boa partida, principalmente o Arboleda, tirando umas saídas de bola ali, mas seguraram as pontas, principalmente no segundo tempo. E o Galopo não foi relacionado, eu imagino que por causa do número de estrangeiros. Começamos o jogo, o São Paulo até no começo do jogo, uma movimentação mais rápida, a gente não viu aqueles toques tão lentos, só que aí teve algumas oportunidades, o Pablo Maia chutou para fora, o Lucas chutou por cima, duas chances perigosas da Inter de Limeira, uma logo no comecinho, num cruzamento, que o jogador estava impedido de uma cabeçada na trave, depois uma saída de bola errada do Alisson, o atacante lá, o Quirino chutou e o Rafael fez uma defesa importante. Aos 41 minutos, o Rato perde um gol inacreditável, que eu queria saber se foi displicência do Rato ou se foi desespero do Rato. Eu não entendi, ele estava sozinho, ele podia dominar a bola, já levando para o pé esquerdo, que é o forte dele, bateu de qualquer jeito de direita e perdeu um gol claro. Aos 44, teve uma falta do Lucas que ele bateu, que eu acho que a bolinha é no gol, se não desvia. E aos 47 minutos, na primeira vez que o São Paulo tabelou, porque antes disso era cruzamento na área. Aquela história, vai pro Wellington, ele cruza de qualquer jeito. Vai pro Ferreirinha, ele tenta a jogada, cruza de qualquer jeito. Vai pro Rato na direita, ele corta para a esquerda e cruza de qualquer jeito. Na primeira vez que o São Paulo colocou a bola no chão, numa jogada que começa com um erro de domínio do Igor Vinícius, que aliás ele errou 300 domínios hoje, pisou na bola umas 40 vezes, a bola sobra pro Ferreirinha, que faz uma tabela com o Lucas. O Lucas, no primeiro tempo, não sei se você concorda comigo, ele tentava,
só se você assistir de novo o jogo, você vai ver. Ele pegava a bola no meio de campo, driblava um, driblava dois, aí tava o Rato jogado lá na direita, o Ferreirinha lá na esquerda, o Caleri entre dois zagueiros, não tinha ninguém perto dele. O Alisson e o Pablo Maia atrás. Ele tentando resolver sozinho, porque não tinha ninguém para tabelar. Na primeira vez que apareceu um jogador para tabelar, saiu o gol do São Paulo. O Ferreirinha, que eu tava sentindo, acho que você também, ansioso para fazer o primeiro gol, mas no lance do gol ele teve muita calma, que eu achei que ele fosse finalizar assim que ele recebeu a bola do Lucas. Corta, faz o corte, dribla o goleiro, faz o gol, e para você ver como é importante, né? Você viu que tirou o peso dele? Você viu como ele voltou jogando no segundo tempo? O Carpini não fez nenhuma alteração, Luciano mais uma vez no banco de reservas, voltou com o mesmo time. Aos 45, agora eu vou fazer a contagem normal, né? Não vou, como foi a sequência na transmissão. O Caleri tentou uma jogada de calcanhar, fazer um gol de calcanhar. Assim, aos 51, o Ferreirinha bateu outra boa jogada dele, o goleiro defendeu. Aí, aos 61 minutos, um pouco antes, o Caleri tinha sofrido uma falta, um lance que o zagueiro da Inter de Limeira vai com a mão no rosto dele. Ele quis descontar, ele quis fazer a mesma coisa, tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do clássico contra o Palmeiras. Ele quis fazer a mesma coisa que foi feito com ele, tomou, para mim, um cartão amarelo estúpido e tá fora. O nosso principal jogador, que sempre dá trabalho para a defesa do Palmeiras, tá fora pelo terceiro cartão amarelo, não joga domingo. Aí, aos 62, o Carpini começou a mexer, colocou o Luciano no lugar do Rato. E não é coincidência que o Luciano, jogando como um segundo atacante, como um atacante ali perto do Caleri, ele rendeu nesse segundo tempo, que ele entrou aos 62 minutos, ele rendeu mais do que ele rendeu durante todos os jogos esse ano que ele jogou de meia. Porque a posição do Luciano não é de meia, ele não é meia, ele é um atacante. Vocês viram no gol do Rames Rodrigues a jogada que fez o Luciano? Ele entrou como atacante participativo pra caramba, tabelando, tocando, buscando o jogo, não tendo que pegar a bola no meio de campo e armar o jogo. O Luciano, para mim, foi um dos destaques dos jogadores que entraram. Aos 70, o Michel Araújo entrou no lugar do Ferreirinha e o Rames Rodrigues entrou no lugar do Lucas. Eu quero acreditar que o Carpini tirou os dois melhores jogadores do time, na minha opinião, por cansaço. Porque o Lucas não vem com numa sequência de jogos e o Ferreirinha correu muito no primeiro tempo, jogou pela esquerda, no segundo foi para a direita e no primeiro tempo. E no segundo tempo também estava correndo para caramba. Quero acreditar que tenha sido cansaço, não uma escolha do Carpini. Aos 80, o Caleri briga pela bola, que talvez tenha sido o melhor lance do Caleri no jogo, briga pela bola, a bola sobra para o Luciano, para o Rames Rodrigues, que devolve no Luciano, e o Luciano acerta um chute, e a bola... E pode reparar, a bola passou por baixo da perna do zagueiro, por isso que o goleiro não conseguiu alcançar. Aos 84, o Caleri recebeu um ótimo lançamento do Wellington, que também melhorou no segundo tempo, chutou em cima do goleiro. Aos 85 entraram o Patrick e o Diego Costa no lugar do Wellington e do Ferrarese. Aos 87, uma tabela com o Rames Rodrigues e o Michel Araújo, que o Rames Rodrigues bate de perna direita, que a bola faz aquela curva, mas faltou pouco para entrar. E aos 94, uma tabela, uma jogada espetacular do Luciano, na posição onde eu acredito que ele rende mais, que ele joga mais, que é ali no ataque, perto da área, fez uma jogada espetacular. E o Rames Rodrigues, que começa a jogada lá na intermediária do lado direito, aparece na área como centroavante e faz o gol de cabeça. Eu acho o seguinte, gente, uma vitória importantíssima, com um placar tranquilo. Eu acho que o segundo tempo que o São Paulo fez me deu esperança no trabalho do Carpini. Você vê, ele não inventou. Ele colocou o Lucas para jogar no meio, ele colocou o Luciano no ataque, ele colocou o Rames Rodrigues. Ele não inventou, ele fez o básico. No segundo tempo, ele fez o mais básico de tudo. E o time melhorou no segundo tempo. A Inter de Limeira não deu nenhum chute no gol no segundo tempo. Teve aquela chance, com as duas chances com o Quirino lá no primeiro tempo, depois não criou mais nada. O sistema defensivo ainda me preocupa um pouco, porque a Inter de Limeira, tecnicamente, é um time frágil, né? Não criou grandes oportunidades. Mas já me deu mais tranquilidade do que deu contra o Santos, contra o Bragantino, contra o próprio Guarani. Eu acho que o time conseguiu se acertar na parte defensiva. E na parte ofensiva, você pode reparar, no segundo tempo, pouquíssimos cruzamentos, gente, pouquíssimos cruzamentos, porque os jogadores se aproximaram. O Luciano estava na posição certa, depois que o Lucas saiu, entrou o Rames na posição certa, distribuindo o jogo, achando uns passes diferentes, e aí o São Paulo cresceu. O Michel Araújo começou a participar bem do jogo também, acho que entrou bem. Então, eu não sei se você pensa igual a mim, mas eu acho que quanto mais simples o São Paulo jogar, os jogadores fazendo a função deles. Por exemplo, você não viu o Rames Rodrigues marcando lateral, porque você tinha o Alisson e o Pablo Maia para marcar. Não precisa ser
ter ideias mirabolantes para fazer o esquema para o Rames Rodrigues jogar. Você joga mais protegido ali com o Pablo Maia e o Alisson, algum outro jogador para proteger, porque o Rames Rodrigues não pode ficar marcando lateral. Não é característica dele. Você desperdiça o talento do Rames Rodrigues se coloca ele para marcar lateral. Então, sinceramente, eu acredito que o Carpini possa tirar grandes lições desse jogo hoje. Grandes lições. Do Luciano na posição certa, que o Rames Rodrigues tem sim espaço nesse time. Não estou falando que tem que ser titular contra o Palmeiras o Rames Rodrigues, não estou falando isso. Eu estou falando só que quando ele, à medida que ele for ganhando ritmo de jogo, gente, esse cara tem tudo para ajudar muito, porque ele tem características muito diferentes do que a gente está acostumado a ver no elenco do São Paulo. E aí uns amigos estavam comentando, os membros do canal estavam comentando, Barolo, o Rames Rodrigues não vendo o Rato de titular perdendo aquele gol, você acha que não queria, não dá vontade de ir embora também? Não recebe. Mas eu acho que o Rato também pode ser importante, o Rato estava sendo importante. Hoje ele fez uma partida ruim, mas ele estava sendo importante também. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Carpini tem opções, e com a volta do Rames Rodrigues, ele tem mais uma opção. Hoje ele soube usar essa opção com o Rames Rodrigues, colocou o Luciano posicionado no lugar certo e você viu o resultado, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo achei fraco do São Paulo, mas no segundo tempo o São Paulo dominou o jogo, controlou o jogo, pouquíssimos cruzamentos, muitas triangulações e aproximações e o São Paulo conseguiu o resultado. Não tem muito segredo, né? Não tem muito mistério. Deixa eu dar um recadinho, já que eu estou em live, dar um recadinho da GoCase para você participar e para você fazer suas compras. Hoje eu recebi de um amigo do canal que ele usou o cupom e recebeu uma garrafinha, agradecendo que a garrafinha é legal pra caramba. Então eu vou deixar no primeiro, assim que acabar o vídeo, no primeiro link da descrição, você usa o cupom GOLBAROLO, você tem desconto, você não paga frete, é um monte de coisa legal. Então você, por favor, prestigia as empresas que prestigiam a nossa mídia alternativa, que a gente está crescendo cada vez mais, com o apoio de vocês, graças a vocês, exclusivamente por culpa de vocês. Então prestigia as empresas que prestigiam a gente, tá bom? Já vai deixando o seu comentário aí, que daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês, tá? Vamos para as notas de cada um. Rafael, para mim, ó, uma bola no gol, defendeu, fez uma defesa importante. E outra coisa, eu reparei, não sei se você concorda comigo, o Rafael, os cruzamentos para a área do São Paulo, antes ele saía de soco em todas as bolas. As bolas mais fáceis para ele defender, ele saía de soco. Acredito eu, por insegurança. Hoje, ele não deu nenhum soco na bola. Ele saiu várias vezes, interceptou vários cruzamentos. Então, aos poucos, eu acho que ele vai ganhando confiança. Cada vez mais vai ganhando confiança. E hoje, para mim, teve um papel importantíssimo. Eu acho que ele errou uma saída de bola que ele jogou por cima da cabeça do Igor Vinícius. O resto, ele foi perfeito, fez a defesa que ele tinha que fazer, segurou o jogo na hora que tinha que segurar. Então, nota 8 para o Rafael. O nosso lateral direito, eu fiquei impressionado com a quantidade de vezes que o Igor Vinícius pisou na bola hoje. Literalmente pisou na bola. Eu acho que no primeiro tempo ele é atrapalhado pelo Rato, porque os dois ali hoje, tô falando hoje, no jogo de hoje, os dois ali do lado se atrapalharam várias vezes, mas eu achei o Igor Vinícius um dos piores em campo pela dificuldade que ele tem no relacionamento com a bola. Então, eu vou deixar sem nota. O São Paulo ganhou, vou deixar sem nota. Arboleda e Ferrarese, nota 7 para os dois. Só me preocupou um pouco a saída de bola, às vezes meio atrapalhada, porque tinha um buraco no meio. O Pablo Maia de costa, aquela saída de bola que eu não gosto. Mas no primeiro tempo tiveram trabalho, no segundo tempo dominaram as ações ali. Para mim, não sei se para você é assim, a dupla de zaga titular, Ferrarese e Arboleda. Eu sempre esqueço de pedir. Se inscreva no canal, principalmente no Barolo Vídeos e no Barolo Jogos. O Barolo Jogos é travado, ele não anda, ele não vai, ele não cresce. Peço para você que você está assistindo aqui no Barolo Jogos, se inscreva no canal e deixe seu like já para mais gente acompanhar o trabalho da mídia alternativa. A gente vai estar aqui fazendo as lives pós-jogo, hein? Toda vez que tiver jogo, a gente vai fazer. E domingo nós vamos fazer lá do Morumbi a live. O mesmo esquema aqui. Acabou o jogo, live do intervalo lá direto do Morumbi. Eu vou para a salinha da sorte e fazemos a live lá. A gente troca ideia lá, tá? Então, daqui a pouco eu vou ler a opinião de vocês. Ó, vamos lá, quem mais? O Wellington, acho que ele fez um primeiro tempo, também bate cabeça com o Ferreirinha no primeiro tempo, mas fez uma boa jogada que deu um passe bom para o Caleri. Não foi não jogou uma partida espetacular, mas é um pouquinho melhor do que ele vinha sendo. Nota 6 para o Wellington. Quem mais? Pablo Maia, acho que ele fez uma das melhores partidas do Pablo Maia dos últimos jogos do São Paulo. Eu acho que, principalmente no segundo tempo, ele achou o posicionamento dele. Lembra que a gente conversou várias vezes aqui, que ele meio perdido no posicionamento? Achou o posicionamento dele, nota 8. O Alisson, que tomou um cartão amarelo besta também, porque chegou atrasado numa bola. Às vezes eu acho o Alisson muito afoito para marcar, fez uma partida discreta, nota 6 também.
Lucas, para mim um dos melhores do jogo ao lado do Ferreirinha, porque você vê, ele tenta a jogada, só que o Lucas não é o cara igual o Rames Rodrigues, ele não é um cara de lançamento, ele não é um cara que acha o passe, ele pega a bola e vai para cima, e ele precisa de alguém para tabelar. Quando ele teve alguém para trabalhar, ele deu um passe espetacular pro Ferreirinha, nota 8 pro Lucas. O Rato para mim, junto com o Igor Vinícius, dos piores em campo. Só pela displicência, pela afobação naquele lance, vou te dar nota 5. Ninguém vai levar nota vermelha porque o São Paulo ganhou. Quem mais? O Caleri tomou um cartão amarelo besta, que tá fora do clássico contra o Palmeiras, mas o gol saiu por causa que ele usou a principal característica dele, que é a briga, que é lutando sempre pela bola. Então vou dar uma nota 6 pro Caleri. Mas eu fiquei muito incomodado com o cartão amarelo que ele levou. O Ferreirinha, aquilo que a gente fala, gente, você pode criticar o Ferreirinha do jeito que você quiser, mas ele tenta, ele vai para cima, ele tenta, às vezes se atrapalha, e eu acho que o gol que ele marcou tirou um peso das costas dele. Ele estava muito ansioso para marcar, fez um golaço, depois voltou bem no segundo tempo. Quero acreditar que ele saiu porque estava cansado. Nota 8, 8,5 pro Ferreirinha também. Os caras que entraram, o Luciano no lugar do Rato, o Luciano na posição dele. Você vê quantas vezes o Luciano puxou o calção hoje? Nenhuma. Quantas vezes ele deu murro no gramado? Nenhuma. Ele apanhou, igualzinho. Quantas vezes ele reclamou do juiz? Nenhuma vez. Ele participou dos 2 gols, fez um golaço e participou do outro gol. Uma jogada espetacular. Nota 8, 8,5 pro Luciano. Quem mais? Michel Araújo, que entrou no lugar do Ferreirinha, entrou bem também. O Michel Araújo estava em toda a parte do campo, participou de uma tabela legal para o Rames Rodrigues, com o Rames Rodrigues nota 7. Diego Costa e o Patrick vou deixar sem nota, que mal pegaram na bola. E o Rames Rodrigues, para mim, junto com o Ferreirinha e o Lucas, eu vou dar uma nota 8 para eles, e o Luciano também, que foi bem, eu vou dar uma nota alta para o Rames. Pra gente, eu tenho muita esperança nele. Não é que é o salvador da pátria, não é o cara que vai salvar. Contra o Palmeiras ele vai dar 12 assistências, vai fazer 8 gols. Não é. Mas é uma opção. É um cara que veio ganhar mais de 1 milhão por mês. Esse cara tem que jogar. E o Carpini, graças a Deus, eu tenho certeza que vai ter capacidade de montar um esquema para o Rames Rodrigues jogar. E não é nada mirabolante, é só deixar o São Paulo um pouco mais protegido. E esse cara, que para mim fez uma ótima partida, mesmo sem ritmo de jogo, sem jogar uns 400 anos, ele fez uma ótima partida. E fez um gol que dá confiança para ele também. Que ele precisa sentir essa confiança. Então, achei que foi uma partida mais do que eu esperava a entrada do Rames Rodrigues. E o Carpini, quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando tem que elogiar, elogia. Eu acho que hoje o Carpini fez o que ele fez no começo, quando ele chegou. O simples, o básico. O time precisa melhorar muito. O time precisa criar mais, aproximar mais, precisa. Mas o segundo tempo que eu vi, com os ajustes que ele fez, eu acho que com a entrada de alguns jogadores nas posições certas, eu acho que o Carpini acertou. Talvez tenha sido o segundo tempo melhor do Carpini na trajetória dele.